Vamos abrir em Mateus 18, queridos. Obrigado. Oi? 15? É quase o 15. É depois um pouquinho do 15. Aliás, só porque a Lê falou, vamos ler a partir do 15, que vale a pena a gente relembrar. Relembrar é viver. Flamengo acabou com você. 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, um princípio de acerto, né? Ian colocou um post lá em algum dos nossos grupos, que o problema, a igreja não é um lugar perfeito, né? Não é um lugar sem pecado, mas é um lugar que trata os pecados biblicamente. Amém? Então, nós não temos que ter receio de encararmos aqui o pecado. Nós não podemos deixar de tratar o pecado, começar na minha vida e na vida do meu irmão. Então, se alguém pecar, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, você leva reforço. Toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ainda não ouvir, ou seja, quis dar ouvido de forma alguma, dize-o à igreja, e ainda se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentio e publicano. Você não está dizendo que ele é gentio e publicano. Você vai tratá-lo como. Se ele é ou não, só Deus é que sabe. Mas nós precisamos nos posicionar. Então, esse é um meio bíblico da gente tratar uns aos outros. Só que isso só acontece em termos de uma comunhão, irmãos. Senão fica difícil. Por isso que nós estamos na direção, né? Ontem eu vi uma pessoa conhecida minha, muito querida, falando, nós estamos saindo desse prédio, nós estamos indo para outro, porque nós queremos um prédio maior para atender. E claro que a gente fica feliz dentro dessa visão que os irmãos a gente já tem falado. Mas dentro daquilo que nós estamos vivendo aqui, a nossa direção não é para algo maior, é para algo menor. Deu para entender ou não? Menor em que sentido? Menor no sentido de você poder ter mais comunhão. Porque como que eu vou falar com a minha irmã, com o meu irmão, nessas bases aqui, se a gente vive só em grupos grandes? A gente precisa de comunhão, de amizade, de parceria, de pastoreio mútuo, de confissão de pecado. Irmão, e isso precisa realmente de uma intencionalidade, de uma insistência, ou como Atos capítulo 2 diz, de uma perseverança. Porque o canto da sereia, para a gente deixar isso e voltar para a estrutura, a gente está falando lá atrás. É isso aqui. Nosso coração não está em prédio, nosso coração não está em som. Fizemos reforma no prédio, fizemos reforma no som. Não é isso que nos define, não é isso que deve nos unir. Nós não podemos estar unidos por conta de uma estrutura, de uma denominação. Tira isso da sua cabeça. Isso precisa ser quebrado dentro de nós. Eu não estou com você e nós não estamos juntos porque eu participei da construção desse tijolo. Não, isso aí é secundário. Nós estamos juntos porque você é meu irmão, você é minha irmã, nós somos família. Nós temos uma aliança. E se não temos ainda, nós precisamos
ter e criar, porque é isso que é a igreja. Amém, irmão? E isso mexe comigo, mexe com você. É desafio, mexe com as nossas casas, mexe com os nossos projetos, mexe com os nossos interesses, mexe com as nossas prioridades. A palavra vai mexendo com a gente, mas nós estamos passando por isso tudo juntos. Quem pode dizer amém? Você está vivo? Diga amém. 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 Glória a Deus. Segue o texto. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então ele está falando ali no verso 18 do poder que o Senhor nos libera como igreja. Que às vezes, irmãos, nós estamos passando ao largo disso e a gente não está entendendo. A gente não está vivendo isso. A gente não está acreditando, não está tendo essa revelação. Mas eu quero dizer aqui, em nome de Jesus, que quanto mais nós perseverarmos nessa direção, quanto mais nós formos intencionais nisso, Deus vai nos dar a revelação desse poder, do que isso significa, do que pode acontecer na nossa vida, na nossa casa. Às vezes, amados, a gente ora tanta coisa, pede tanta coisa a Deus, e às vezes a gente não está conectado, alinhado com as prioridades do Espírito. Essa que é a verdade. E é uma coisa que a gente tem que fazer na nossa vida. Será que eu estou orando alinhadamente com o Espírito? Será que Deus está falando A e eu estou falando B? Será que Deus está direcionando A e eu estou puxando para B? A gente precisa ter essa sintonia com o Espírito Santo. E às vezes o B é muito bonito, é muito certo, mas não é o que Deus tem. Não é o que Deus quer. E aí, o Senhor, Ele vai permitindo, às vezes, certas coisas vão se frustrando, se quebrando, até certas coisas acontecendo, para a gente, para. E, Senhor, para onde é? O que o Senhor quer? Fala comigo. Como foi com Samuel, né? Samuel. E ele não sabia ouvir a voz de Deus ainda. Então nós precisamos ter esse alinhamento. E uma coisa que a gente precisa entender, que a gente pode acompanhar depois lá em João, nas últimas palavras de Jesus, a partir já do capítulo 15 de João, nos discursos, nas orações de Jesus, ele está procurando a chave mestra para a igreja. Muitas vezes, irmãos, nós somos periféricos na oração e não atingimos o cerne da questão. Às vezes a gente pede muita coisa que são verdades, são importantes, mas não são o cerne da questão. E quando a gente foca nossos esforços, nossa oração, nossa energia, nossa comunhão no cerne da questão, e Deus opera, todas as demais coisas são acrescentadas. Não é isso que diz lá em Mateus, capítulo 6, verso 33? É importante você orar por várias coisas, você buscar várias coisas. Eu tenho que cuidar disso, eu tenho que cuidar daquilo, eu tenho que cuidar daquilo outro, eu tenho que buscar isso aqui, aquilo. Nós sabemos disso, mas o Espírito nos conduz para um lugar de estratégia que nos dá descanso. E aí a gente se perde nisso. Aí ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então ele nos dá uma estratégia, ele nos dá uma direção. E
uma direção que Deus dá, uma chave mestra para a igreja, é a unidade, a comunhão. Por quê? Às vezes a gente fica pagando uma coisa, resolvendo outra, querendo outra, porque não tem essa unidade. E aí nós vemos a partir do capítulo 15 de João, Jesus orando, pedindo o quê? Pai, eu quero que eles sejam um. Pai, eu quero que eles se amem. Pai, eu quero que onde eles estiverem, eles estejam juntos. Pai, não quero que o Senhor eles juntos, tire do mundo, mas que o Senhor eles juntos, livre do mal. Então ele traz sempre aquela conotação de nós juntos, nós precisamos aprender, isso precisa entrar no nosso DNA, porque o Satanás, o mundo, o sistema satânico, mundano, ele quer exatamente conspirar para que não haja mais essa comunhão. A gente não consegue, às vezes até nas afeições naturais, às vezes a gente não consegue mais estar com o pai, com a mãe, não consegue estar mais com o filho, não consegue estar mais com o irmão, não consegue estar mais com o avô, com uma avó, não consegue mais estar com um amigo, as coisas são sempre superficiais, e isso afetou demais a igreja. Enquanto isso não for restaurado, muitas coisas vão ficar problemáticas. Então o texto diz que há um poder de nós ligarmos coisas aqui entre nós que vão ser ligadas no céu. E que nós vamos ligar coisas na terra, vamos desligar coisas na terra que serão desligadas no céu. Irmão, quanta coisa eu preciso que seja ligado na minha vida e está desligado. Será que só eu que tenho coisas que eu gostaria que desligasse na minha vida? Ou você também tem? E aqui o texto está dizendo que quanto mais a gente tiver esse envolvimento, essa comunhão, mais a gente vai poder ligar e desligar. Ligar e desligar. Ó, irmão, eu estou com uma situação assim, assim, assim. Irmão, nós precisamos desligar isso. Vamos desligar isso agora? Vamos. Em nome de Jesus. Vou desligar aqui com você e vai ser desligado no céu. Você crê nisso? A gente tem que crer na palavra. Meu irmão, tem uma parada que está ligada na minha vida há tanto tempo, precisa ser desligado. Vamos desligar? Vamos embora desligar. Irmão, tem uma situação que não liga, não adianta. Ó, eu já tentei bateria, eu já tentei energia eólica, eu já tentei energia nuclear, eu já coloquei placa solar, não liga, não liga. Meu irmão, vamos ligar? Vamos tratar disso entre nós, vamos ligar? E vai ser ligado, porque esse é o poder que Deus tem no meio da igreja. Você crê nisso? Agora, crer, né? Tiago diz que a fé sem obras é morta. Então nós precisamos transformar essa crença, essa fé, de maneira prática. A gente precisa exercitar. E antes da gente falar sobre esse exercício, terminando, só para terminar esse texto de Mateus 18, diz, no verso 19, em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem, ele está falando dentre vós quem? Os discípulos da igreja. Se dois dentre vós concordarem a respeito de quê, irmão? De quê? Qualquer coisa. Qualquer coisa, irmão. O que é qualquer coisa? Me dá um exemplo de qualquer coisa. Mas vamos dar um exemplo? A obra da cozinha. Caramba, eu gosto de você, Raí. A obra da cozinha. Entra em qualquer coisa? Que mais? Gostei do exemplo. Porque às vezes a gente é tão espiritual, a gente só... E a gente está lá quebrando pau, brigando, mulher brigando com o marido e filho por causa da obra da cozinha. A obra da cozinha
há uma intenção de Deus na obra da cozinha. Aleluia! E às vezes a gente consegue essa obra de Deus na concordância mútua. Vamos dar mais exemplo. Áreas da nossa vida. Trabalho, finanças. Pouca coisa para concordar. Família, só Rafael que está concordando. Saúde. Criação dos filhos. Ô, glória. Pode ser específico, pode falar coisas aí, irmão. Você está entendendo? Às vezes a gente tem dificuldade até de expressar o quanto isso pode acontecer. O evangelho, irmãos, é para cuidar da nossa vida comum, da nossa vida diária, das coisas singelas e cotidianas da vida, e que tem tanto peso para nós, irmão. Se nós formos falar aqui, cada um der o seu testemunho, é bem provável que nós vamos chegar à conclusão de que os desgastes da nossa vida é um somatório de pequenos processos, de pequenas coisinhas que vão acontecendo. Não é uma coisa, por que você está abatido, cansado? Não tem nada assim exuberante, não. Mas quando você vai ver, é um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra coisa, um pouquinho de outra coisa, um pouquinho de outra coisa, a pessoa está extenuada. É uma coisa, são pequenas coisas ao longo de muito tempo que vão pesando a caminhada. E às vezes você não tem com quem dividir, você não tem com quem compartilhar, você não tem com quem se refrigerar, se nutrir, você não tem com quem conversar, você não tem ninguém para orar, você não tem essa revelação, esse hábito, essa prática. E aqui está dizendo que se dois, em verdade também vos digo. Toda vez que Jesus está falando, em verdade vos digo, é que ele está querendo aplicar uma ênfase. Olha, falando, se liga, o que dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Quanta coisa eu já pedi, mas nunca pedi com meu irmão. Quanta coisa eu já fui até Deus, mas não compartilhei na presença de Deus com o irmão. E às vezes não tem ambiente, eu não tenho intimidade, não é uma igreja que foi preparada para isso, e nós estamos nos preparando e caminhando para isso, irmão. Amém. Agora não adianta a gente se preparar para isso e não viver isso. E nós vamos precisar nos lançar, vamos precisar viver isso. Irmãos, e é muito bom, e é poderoso, e grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Porque muitas respostas que eu não recebi sozinho, eu vou receber com o meu irmão. E ele diz, verso 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que é onde a gente está trabalhando. Deus não está no meio onde tem um prédio, Deus não está no meio onde tem um data show ou um telão, Deus não está no meio onde tem um equipamento super, ultra, hiper, mega blaster de som. Nada disso. O Senhor está reunido, o Senhor está presente onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dEle. Comunhão. É o que precisa. Nós estamos aqui porque é uma reunião, uma assembleia geral que a gente faz semanal. Mas onde tiver 2 ou 3, esse poder que nós acabamos de ler está liberado. Não precisa ter, ele não está dizendo onde 2 ou 3 estiverem reunidos junto com o pastor, maior presbitério, tem que ter o diácono, tem que ter mais um ministro de louvor, se não tiver o técnico de som também não vai. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que estiverem 2 ou 3 dentre vós. Ele está falando inespecificamente, ele não está especificando. Irmãos, e a gente tem que trazer essa verdade, essa realidade de quem nós somos e do que o Senhor quer fazer no nosso meio. E é nesse sentido que a gente está batendo essa tecla e a gente tem falado o seguinte, né? O desafio da gente fazer isso em casa, porque eu e minha esposa já somos 2.
Eu, minha esposa, meu filho, já somos 2 ou 3. Com minha filhinha, 4. E às vezes eu tenho dificuldade de desenvolver esse ambiente. E por que certas coisas não estão sendo conquistadas lá? Por que certas coisas, apesar de eu estar junto com a minha esposa, apesar de eu estar junto com o meu filho, não estão sendo ligadas ou não estão sendo desligadas? Por que às vezes eu estou na minha célula, tem 3, 4, 5, 10 pessoas e as coisas ainda não estão fluindo? O que está acontecendo? Tem uma palavra aí que eu gostaria que você visse que é condicional. Procura aí e me diga qual é. Em meu nome, tem que estar em nome, é uma situação. Mas eu estou querendo uma outra palavrinha, Dani. Em concordância. Meu irmão, eu posso estar com a minha esposa, se nós não estivermos de acordo, vai fluir? Eu estou todo dia com ela, mas não estou em concordância. Nós não estamos, não está fluindo. Posso estar célula todo dia, posso estar no culto todo dia, se tiver concordância. Aliás, tem o profeta, né? Profeta Amós, né? Bota aí Amós, capítulo 3. 3:2, 3:3. Será que andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? E é isso que eu gostaria de trazer hoje, assim, essa palavra, acordo. Eu quero orar por isso no nosso meio, na nossa vida. Porque, irmãos, eu sou de um jeito, você é de outro. Você é de um jeito, seu filho é de outro. Você é de um jeito, seu marido é de outro. E aí o que acontece? A gente fica em desacordo. Aí quando as coisas estão em desacordo, as coisas não acontecem. As coisas não fluem. Então, a gente precisa orar para a gente andar em acordo. E eu gostaria que nessa manhã a gente gravasse isso no nosso coração. Né? A gente precisa estar alinhado com Deus, em acordo. A gente precisa estar alinhado uns com os outros, em casa. A gente precisa estar alinhado na célula. E eu gosto desse acordo, porque acordo traz uma palavra que eu gosto muito, que é acorde. Né? Pega o teclado lá já, Gabriel, faz favor, porque a gente já vai orar. E acorde vem de acordo. Dá um acorde maior. Um dó maior, por exemplo. Agora, ao invés de dar um acorde maior, bota uma nota fora do acorde aí, um sustenido. Sem acordo. Bate de novo. Vamos cantar uma música dessa? Agora dá o acorde, o acordo. Irmão, às vezes a gente está desafinado pra caramba. E a gente quer seguir desafinado e não fica bonito. E aí a gente tenta cantar e vai ruim e não vai. Para tudo. E tenta ver o acorde direitinho, o acordo. Vão andar 2 juntos se não estiverem de acordo? E o texto está dizendo, eu estou falando para vocês, em verdade vos digo, se vocês estiverem de acordo, tudo que vocês pedirem em oração, vosso Pai vai fazer. Aleluia.
Irmãos, que poder é esse que temos à nossa disposição para a vida da igreja? Poder que nós não estamos acessando, sabe por quê? Porque está junto, mas não está de acordo. A gente precisa entrar em acordo, juntos. Eu quero orar por isso, pedir graça a Deus, porque às vezes nós temos dificuldade em concordar, em acordar. Aí o cara está dando um dó, o outro mi, aí o outro é para dar sol, aí o cara diz, aí o outro desafina, aí ele não está de acordo, está um dando a nota certa, o outro está dando a nota errada, está desafinado. E a gente precisa ser afinado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, amém? Que Deus possa estar nos afinando, nos concordando em casa, no nosso dia a dia e na nossa célula, porque é isso que a célula tem que procurar, tá, irmãos? Se nós estivermos de acordo na nossa célula, Deus vai fazer milagre ali dentro, Deus vai restaurar vidas, Deus vai trazer, salvar vidas, vai trazer almas para Jesus. Tudo vai acontecer, mas esse ano a gente está falando muito sobre isso, está buscando viver isso. Nós precisamos viver em acordo e comunhão. Por isso que a gente tem os lares. Você está procurando fazer sua devocional, que luta que tem sido, não é? Sua devocional em casa com família, persevera. Uma oração, Senhor, nos ajuda a ter unidade. Às vezes tem muita gritaria, às vezes tem muita discórdia. Isso tudo precisa ser vencido pelo Espírito Santo. E às vezes você está com dificuldade, eu não estou conseguindo me afinar dentro de casa. Pede ajuda também, se for necessário. Pede ajuda para alguém, né? A gente estava aqui com um problema aqui, né? Esses dias eu vi um filme e tinha que afinar o piano. O cara toca bem o piano, mas não sabe afinar. Não sabia afinar o piano. Aliás, são poucos que sabem afinar. É difícil afinar o piano. Aí ele teve que contratar, pedir ajuda a um afinador. Às vezes a gente precisa também, às vezes a gente toca bem alguma coisa, está tocando bem, mas às vezes desafinou. Às vezes precisa de um apoio, precisa dos irmãos, precisa de ajuda mútua. E aí a gente vai se afinando. E não quer dizer que o afinador vai ficar ali a vida toda, não. Afinou, você volta a tocar o piano, né? E assim a gente segue. Vamos orar, irmãos, nesse sentido? Vamos pedir isso ao Senhor?